Não guarde mágoa de ninguém, nem guarde ódio, nem desejo de vingança. De uma coisa eu tenho certeza: ninguém vai embora dessa vida sem antes pagar tudo o que deve. O delegado de polícia que acompanha e tem o caso de Sara Mariano falou com exclusividade sobre o caso. Ele revela detalhes sobre o depoimento do marido da cantora, diz também que podem ter outras pessoas envolvidas e fala sobre a possível traição de Sara Mariano ao marido, algo que pode ter motivado a ceifa de sua vida. Você vai ver esse vídeo agora, então se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e sem muita demora, vamos ao vídeo. Você falou que nessa data teria acontecido um desentendimento entre o casal? Um desentendimento mais acirrado, que provavelmente o casal já vinha com crises, relacionamentos há mais tempo, mas nessa data foi uma data-chave para que ele então começasse a se movimentar com o intuito de resolver a situação de uma vez por todas. Houve alguma agressão física nesse dia 24? Não, nós não temos nenhum relato, nenhuma indicação de agressão física, apenas essa insatisfação dentro do relacionamento. Doutor, houve traição, como se está se ventilando aí essa possibilidade? É uma possibilidade, mas não temos ainda elementos para fazer a afirmação. Eles já estavam juntos há quanto tempo? Não sei exatamente o tempo não, mas tem uma filha de 11 anos, suponho que é acima desse prazo. E no dia 24 tem esse desentendimento, a partir daí começa a pensar, assim, enfim, a planejar esse crime. O que é que acontece a partir daí, cronologicamente falando? A partir daí surge então a ideia de criação de um show, e esse show, por coincidência, era tratado exclusivamente por ela, em que pese ele ser o responsável da agenda da cantora. Mas nesse caso específico, foi tratado diretamente com ela, até servindo como um bom álibi de que ele não estaria dentro dessa situação. Falou, inclusive, que geraria para ela uma confiança para ela se locomover com qualquer carro que chegasse, acredito. Ele que levou esse show para ela, que ele disse, olha, vai ter esse show aqui. Não, ele não levou. Ele manteve contato com uma terceira pessoa que ainda não sabemos de que se trata. E esse show foi tratado por ela. Ele, responsável da agenda, em que pese ser esse responsável, não laborou nesse contrato que resultou a saída dela para fazer esse suposto show às 21 horas, numa terça-feira, um dia morto, num horário morto. Mas essa pessoa, ele avisou, não falou do crime, certamente ele acreditou, você vai dizer ela que tem um show todo dia? Para ela, saiu para a apresentação de um show de Outubro Rosa, em Guias d'Ávila. O senhor não sabe ainda se essa pessoa sabia do planejamento da morte? Não temos como afirmar. O inquérito é incipiente, como acabamos de dizer, e que isso será aí apurado no decorrer das investigações. Qual era a atividade dele profissional juntamente a ela? Ele era produtor, Bom, empresário? eles trabalhavam juntos nessa carreira musical, cantora gospel, e com certeza eles trabalhavam muito com redes sociais, né? Aí marca-se esse show na terça-feira, seria o quê? Numa igreja? Supostamente numa igreja. Supostamente na igreja. E na terça-feira o que é que acontece? Na terça-feira seria uma mini vigília em comemoração ou de participação de mulheres, que eles chamaram de Outubro Rosa. E aí, nesse dia ela se desloca até o local? Como é que se desloca às 21 horas e 28 minutos, salvo engano, e segue nesse carro que ela acreditava e confiava, tanto é que circula nas redes sociais um vídeo gravado por ela desse trajeto. Foi ele que mandou o carro pegá-la? Não tem como afirmar se ele mandou o carro pegar. Alguém tratou desse transporte, que eu não posso afirmar se foi ele, mas pelas evidências do inquérito, acreditamos que não, que tem uma terceira pessoa que cuidou de toda a logística para retirá-la do local e levá-la para o local da morte. Durante o depoimento, em que momento é que ele assume, doutor? Qual foi o momento que ele fragmentou? Olha, foram mais de 3 horas de interrogatório, não foi logo de início, mas custou. Diante de muitas contradições, pudemos explorar as contradições e a partir daí estabelecermos com ele um parâmetro do que queríamos que ele trouxesse dentro do seu depoimento, do seu interrogatório. Doutor, uma questão. Saiu uma informação de que a mulher dele gravou, antes de morrer, gravou um áudio dizendo que ele queria comprar uma arma. Essa informação já foi confirmada pela polícia? Já tem algum indício disso? Essas informações circularam nas redes sociais, certo?
e chegou ao conhecimento da polícia. A polícia já está investigando, então são vertentes que traremos com certeza para dentro do inquérito, mas não podemos afirmar ainda com certeza que esse fato aconteceu. Existe realmente esses boatos de redes sociais que a gente está apurando também dentro do inquérito. Ele chegou a falar alguma coisa a respeito disso no depoimento? Perguntamos, ele negou, mas a polícia tem outros meios de investigar e saber se esse fato ocorreu ou não. Ok. Quando ele confessou o crime, ele disse por que ele fez isso? Bom, aí está quanto à motivação, que é um fato que nós estamos investigando. Como há suspeita de outros envolvidos, nós não podemos agora cravar aqui quem realmente, ou qual realmente o motivo, já que existe a possibilidade de outras pessoas e com motivos diferentes. Tem uma ideia de quantos suspeitos ainda, doutor? Não, nós sabemos. Sabemos que há a possibilidade de múltiplas pessoas no planejamento e execução do crime. As testemunhas que o senhor ouviu falaram se o relacionamento deles era muito conturbado, tinha muita briga? Bom, já tem informações também nas redes sociais de que é um relacionamento conflituoso. É um fato, claro, que deve ter dado a ruptura no relacionamento e que deu esse fim trágico, que é a morte da pastora. A prisão foi temporária? Temporária, por 30 dias. Por que não pediu a preventiva, doutor? Bom, como existem vários elementos a serem investigados, para o momento era mais prudente a temporária, porque nós temos mais tempo de investigar. Ficaríamos livres por 30 dias para investigar com o réu preso. E ele está... Hoje ele é mantido preso à disposição do Departamento e da Justiça. A respeito da filha do casal, já tem informações de com quem ela tá, já que a mãe... Bom, é possível que a filha do casal esteja em companhia da avó paterna, já que a família da mãe moram tudo em outro estado. Bom, isso foi à tarde, por volta das 14 horas. Recebemos um comunicado de um corpo em chamas no matagal às margens da BA 093. Uma equipe da Polícia Civil e Polícia Militar se deslocou ao local e confirmou o fato. E posteriormente foi pedida a perícia do local e remoção do corpo para exames periciais. Mas ele esteve no local, chegou a reconhecer objetos? Como é que foi a saída dele até lá? Olha, ele esteve no local horas depois do aparecimento do corpo. Esteve sim. E o que ele disse? Não, no local nós não tivemos contatos. Depois da remoção e perícia técnica, ele foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimento. E nesse esclarecimento, somado às outras investigações, nós tivemos elementos para representar a prisão temporária dele, que foi decretado pela Justiça. Agora, ele chegou a confessar o crime. O que ele disse à polícia? Bom, ele confessou que queria se livrar da mulher. E os meios usados é que ainda estão em investigação. E possivelmente, já me antecipando a sua próxima pergunta, é possível que tenha mais autores participando desse fato. Agora, por quê? Qual teria sido a motivação? O que ele alegou à polícia? Bom, motivação são ainda motivos de investigação, nós estamos investigando. Existem vertentes dentro do processo que não cumpre a gente agora publicizar, tendo em vista que o inquérito é muito incipiente e isso a gente reserva para um momento mais adequado. Foi um crime premeditado? Sim, crime premeditado. A gente estima que esse crime começou a ser articulado no dia 24 de setembro e que veio acontecer exatamente um mês após o início de toda a premeditação. Por que a polícia acredita em crime premeditado? Quais são os indícios que levam a polícia a acreditar nessa questão? Olha, um dos fatos que eu achei muito relevante desse inquérito é que o marido da pastora era responsável pela agenda dela. Ela era um artista gospel e essa agenda era controlada por ele. Mas nesse fato específico, ele não participou, criando então, na minha ótica, um álibi para levá-la ao local do crime. Então esse fato começou e ela começou a fazer essa contratação desse show, que foi numa data morta, numa terça-feira, onde não tem movimento nenhum, e que é pouco provável que alguém faça um evento, uma festa dia de terça. E muito mais ainda a partir das 21 horas. Foi o fato que aconteceu. Ela foi retirada de casa voluntariamente, claro, ela foi levada de um carro de pessoas conhecidas, inclusive circula vídeos de que ela foi transportada no trajeto gravando esse vídeo. E ela acreditava que estaria indo para um show, porém já havia ali uma destinação por parte dos autores para dar cabo à vida da pastora. Certo, então as pessoas que estavam com ela neste carro, que estariam levando ela para esse suposto show,
são pessoas que teriam envolvimento no crime? Não podemos afirmar, porque assim como a pastora não tinha conhecimento de que estava indo para uma festa imaginária, né, uma festa fake, é possível que venha esse argumento, coisa até que a gente não acredita, hipótese que a gente a princípio dispensa, mas a investigação precisa ser avançada para que tenhamos aí elementos para afirmar ou negar esse fato. Agora, as informações dadas pelo Ederlan não batiam com informações de outras testemunhas? Olha, algumas coisas batiam sim. O fato dele não ter participado dessa agenda dele, não saber onde era esse show, é possível que sim, porque o show era fictício. Então esse bate. Agora, todas as outras coisas que ele contava, a gente acreditava que o incluía com o autor, o mandante, ou alguém que pretendia que ela tivesse morta e que tivesse ali o fim do relacionamento por morte. Ele chegou a falar o motivo? Ele chegou a dizer o que teria levado? Não, são vários motivos dentro dessas investigações. A gente prefere não revelar para que não venhamos futuramente a estar apresentando aqui uma retratação. Então a gente está investigando a motivação. Com certeza no final do inquérito teremos aí como apontar a motivação do crime. Então, com certeza, há a participação de outras pessoas neste crime. Bom, diante das circunstâncias que aconteceram o fato, a gente descarta a possibilidade de ter feito por uma única pessoa, até porque o próprio marido, pelo tempo dos fatos, ele provavelmente não participou das execuções. Isso que nós acreditamos pelas informações colhidas do inquérito. Pode mudar essa versão? É possível, mas é o que nós temos no momento. Qual que é a situação judiciária do Ederlan Mariano nesse momento? Bom, logo que o corpo foi encontrado, ele foi conduzido à sede da Delegacia de Dias d'Ávila e aí o doutor Evaldo, diante dos elementos já colhidos em sede de inquérito policial, entendeu que havia ali circunstâncias que permitiam ele fazer uma retratação ao judiciário pela sua prisão, interpretação da sua prisão. O Ministério Público deu parecer favorável, o judiciário entendeu que esses elementos eram suficientes, então, para decretar a sua prisão temporária. Foi decretada sua prisão por 30 dias, podendo ser renovado por mais 30, mas acreditamos que seja um tempo relativamente hábil para que nós fechemos as investigações, respondendo não só a motivação, como também a recepção dos laudos periciais, das requisições periciais que nós fizemos, e a partir disso, um somatório desse conjunto probatório, a gente vai conseguir ter, então, a resposta necessária para apresentar o inquérito policial à justiça e assim responder pelos eles responderem pelos crimes que perpetraram. Então, é uma prisão temporária, mas ele continua preso, podendo ser prorrogado, então? É uma prisão específica, né, mas ela tem uma vinculação maior com o inquérito. Essa prisão é decretada para que as investigações, ele não atrapalhe as investigações. Sim. E com isso o Teovaldo vai ter mais tranquilidade, mais, vamos dizer assim, um campo mais fértil para que ele consiga fazer a coleta de provas necessárias para dar seguimento ao inquérito e um futuro processo judicial. O que chama a atenção da polícia no caso como esse? São várias circunstâncias, né? Eu queria desejar meus pêsames à família, mas infelizmente o que cabe agora a nós enquanto polícia judiciária é elencar todos os fatos, fazer toda essa trajetória desde o momento em que se suscitou a possibilidade do cometimento do crime até a sua motivação, reunir o máximo de provas possíveis através de testemunhas e também dos laudos periciais. Como o corpo estava parcialmente carbonizado, é possível afirmar que é realmente o corpo dela? O que falta agora para se ter certeza? Bom, essa certeza, como você disse, só vem de fato através do laudo pericial. Mas o marido esteve no local e a reconheceu sem sombra de dúvida, né? Ele afirma ser de fato o corpo da pastora. Quanto tempo pode levar para ter certeza para o reconhecimento com os laudos periciais? Ora, o resultado das perícias depende da complexidade dos exames que serão feitos, né? Mas um tempo médio hábil previsto são de 30 dias. Pode levar um pouco menos, talvez um pouco mais, a depender da complexidade dos exames necessários, não só para identificar com certeza plena de que se trata de fato da vítima que pensamos que seja, mas também de outras coletas de material, de DNA, uma série de outros exames que complementam essa sequência desse conjunto probatório necessário aí à elucidação das investigações. Provavelmente o casal já vinha com crises de relacionamento há mais tempo, mas nessa data foi uma data chave para que ele então começasse a se movimentar
com o intuito de resolver a situação de uma vez por todas. Houve alguma agressão física nesse dia 24? Não, nós não temos nenhum relato, nenhuma indicação de agressão física. Apenas essa insatisfação dentro do relacionamento. Doutor, houve traição, como se está se ventilando aí essa possibilidade? É uma possibilidade, mas não temos ainda elementos para fazer a afirmação. No dia 24 tem esse desentendimento, a partir daí começa a pensar, assim, enfim, a planejar esse crime. O que é que acontece a partir daí, cronologicamente falando? A partir daí surge então a ideia de criação de um show, e esse show, por coincidência, era tratado exclusivamente por ela, em que pese ele ser o responsável da agenda da cantora. Mas nesse caso específico, foi tratado diretamente com ela, até servindo como um bom álibi de que ele não estaria dentro dessa situação. Falou, inclusive, que geraria para ela uma confiança para ela se locomover com qualquer carro que chegasse, acredito. Ele que levou esse show para ela, que disse, olha, vai ter esse show não, aqui. Ele não levou. Ele manteve contato com uma terceira pessoa que ainda não sabemos de que se trata. E esse show foi tratado por ela. Ele, responsável da agenda, em que pese ser esse responsável, não laborou nesse contrato que resultou a saída dela para fazer esse suposto show às 21 horas, numa terça-feira, um dia morto, num horário morto. Mas essa pessoa, ele avisou, não falou do crime, certamente ele acreditou, você vai dizer ela que tem um show tal dia. Para ela, saiu para a apresentação de um show de Outubro Rosa, em Dias Dávila. O senhor não sabe ainda se essa pessoa sabia do planejamento da morte? Não temos como afirmar. O inquérito é incipiente, como acabamos de dizer, e que isso será apurado no decorrer das investigações. Qual era a atividade dele profissional, juntamente a ela? Ele era produtor, empresário? Eles trabalhavam juntos nessa carreira musical, cantora gospel, e com certeza eles trabalhavam muito com redes sociais, né? Na terça-feira seria uma mini vigília em comemoração ou de participação de mulheres, que eles chamaram de Outubro Rosa. E nesse dia ela se desloca até o local? Como é que se desloca às 21 horas e 28 minutos, salvo engano, e segue nesse carro que ela acreditava e confiava, tanto é que circula nas redes sociais um vídeo gravado por ela desse trajeto. Foi ele que mandou o carro pegá-la? Não tem como afirmar se ele mandou o carro pegar. Alguém tratou desse transporte, que eu não posso afirmar se foi ele, mas pelas evidências do inquérito, acreditamos que não. Que tem uma terceira pessoa que cuidou de toda a logística para retirá-la do local e levá-la para o local da morte. Ele chegou ao local, reconheceu o corpo, mostrou sensibilidade com o encontro da vítima e logo em seguida foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimento, o que redundou na prisão dele, isso combinado com outras informações e provas já contidas no inquérito, tanto na parte que foi feita pelo DHPP, quanto produzida na delegacia de Dias Dávila. Olha, foram mais de 3 horas de interrogatório, não foi logo de início, mas custou. Diante de muitas contradições, pudemos explorar as contradições e a partir daí estabelecermos com ele um parâmetro.